Olá a todos, aqui é a Natália França, pelo canal Sem Gravata. Nós vamos a mais um vídeo tratando sobre assuntos internacionais, direito internacional e relações internacionais. Para quem não me conhece, eu sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo e sempre trato desses assuntos que eu acabei de dizer aqui pelo canal Sem Gravata. Hoje nós vamos tratar de um tema bem recente, que é a prisão do Steve Bannon, né, que é esse líder da extrema-direita mundial, vamos dizer assim, o impacto nas eleições dos Estados Unidos e, quem sabe, até um pouquinho aqui no Brasil. Bom, nós ouvimos bem recentemente a notícia da prisão desse que é autodenominado, né, mentor desse mais recente movimento global de extrema-direita, Steve Bannon. Só que a gente não sabe muito bem quem ele é e sobre quais fundamentos ele foi preso, não é mesmo? Então eu vim aqui para explicar para vocês. Stephen Kevin Bannon, chamado Steve Bannon, é um político dos Estados Unidos que serviu como diretor executivo da campanha presidencial de Trump. Depois que ganhou a eleição, né, de 2016, ele foi assistente do presidente dos Estados Unidos lá na Casa Branca e depois estrategista-chefe do governo Trump. Ele é o criador do famoso site Breitbart, ou Breitbart News, né? E, segundo ele mesmo, é uma plataforma de alt-right, que significa alternative right, que significa direita alternativa, que é esse novo movimento de extrema-direita. Ele diz que é diferente das anteriores, não é mesmo? Então, a ideologia desse canal, né, desse Breitbart criado pelo Steve Bannon, mistura um pouco de tudo, né? Libertarianos, sionistas, conservadores, ultraconservadores, opositores do casamento de pessoas do mesmo gênero, partidários do nacionalismo econômico, enfim, populistas de direita e os próprios partidários da alt-right, né? Embora ele admitisse que o ideário dessa alt-right criada por ele apresentasse, sim, conotações racistas, por vezes antissemitas, né? Steve Bannon dizia que o seu site não tinha formalmente essas posições. A revista Time, no entanto, fez uma matéria, enfim, há algum tempo já, dizendo que, na verdade, eles creem que a Breitbart News, de fato, instilava, na verdade, esse material racista, extremamente sexista, xenófobo, antissemita, na veia daqueles que já tinham algum aspecto de direita na sua crença política, né? E ele trabalhou também, não sei se vocês vão lembrar, na Cambridge Analytica, que era aquela empresa que há alguns anos coletou dados de milhões de usuários do Facebook sem consentimento de ninguém, para depois enviar mensagens políticas ultra segmentadas, né, específicas para cada um. Funcionários da empresa disseram que Bannon participou desses testes, né, em 2014 para enviar mensagens para eleitores para estimular esses sentimentos de raiva e de medo e assim influenciar posições políticas. E depois eles disseram que mesmo depois de sair de lá, eles continuaram essas práticas amando, né, a pedido dele, de Bannon, né? Ele nega, lógico. Mas seriam coisas do tipo, para vocês entenderem, receber uma mensagem ou então um post que brota no seu feed, assim, né, específico para você, de algo do tipo, ajudem-me, com uma foto fake news, assim, né? Ajudem-me, meu filho foi morto por latinos na rua tal, esquina com rua tal. Até quando nós vamos permitir que latinos vivam entre nós? Ou então, uma pessoa muçulmana foi vista colocando uma mochila dentro de uma lixeira, no lugar tal. Até quando teremos essa ameaça? Então, assim, essas coisas para instigar xenofobia, racismo, enfim, para empurrar a pessoa que já está ali em cima do muro para o lado da direita. Ficou um pouco claro que ele é influente no mundo inteiro, né? Ou pelo menos era até este momento. Então, inclusive em agosto de 2018, antes das nossas eleições aqui, que acabaram elegendo Jair Bolsonaro, ele se encontrou com o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? Que então Jair era apenas candidato, né? Então ele foi uma espécie de conselheiro informal da campanha presidencial, né? E na época o Eduardo Bolsonaro disse que Bannon tinha se colocado à disposição para ajudar as atividades de inteligência da campanha, ações na internet, porque era nisso que ele era especializado, né? Análise de dados, enfim, e curiosamente sem exigir nenhuma remuneração. Simples assim. Então, assim, ele faz parte, sem dúvida alguma, desse cenário político da extrema-direita recente, vamos botar assim, do século XXI, né? E é um dos seus mentores, né, de estrategistas mesmo. Ele deixou o governo Trump em 2017, então ficou pouquíssimo tempo, publicamente ficou assim, sob acusações de antissemitismo, de defesa aqui e ali de grupos de supremacistas brancos, o que já é um absurdo.
Mas dos bastidores, a versão que existe é que, na verdade, ele teve alguns atritos com alguns assessores de Trump e com o próprio Trump. Inclusive, num livro que foi publicado depois, ele diz, ele foi um dos autores, ele diz que o filho do Trump, que é o Donald Trump Jr., foi traidor da pátria, um traidor americano por conta daquele assunto, não sei se vocês vão lembrar, dos agentes russos, né, e do prejuízo na campanha contra Hillary Clinton. Tanto que meses depois de que ele saiu do governo Trump, né, ele passou a criticar alguns atos do governo com mais veemência e com mais frequência, por exemplo, a demissão do diretor do FBI, que era o James Comey. E o Trump fez, em seguida, um tweet, é bem essa forma que ele se manifesta, dizendo que, na verdade, Steve Bannon não tem nada a ver comigo, com a minha presidência, depois que foi demitido ele perdeu o emprego e a lucidez ao mesmo tempo. Então, eles meio que se tornaram uma certa forma de opositores depois da saída de Bannon do governo Trump. Depois disso, Bannon passou a expandir esse ideal de nacionalismo populista de direita em vários países, eu já mencionei aqui do Brasil, mas e também principalmente europeus. Então ele se aproximou, que na época estava a discussão do Brexit, dos apoiadores do Brexit, por exemplo, a líder de extrema-direita Marine Le Pen, o Matteo Salvini, Viktor Orbán, enfim. E aqui no Brasil foi a família Bolsonaro. Então o que aconteceu? Na quinta-feira passada, ele foi preso, né, vamos falar agora sobre o fato específico, né? Para investigação ainda, né, ainda está havendo o processo, sob acusação de fraude, porque ele teria desviado até $1 milhão, o que dá aí mais ou menos 5 milhões e meio, um pouco mais de reais, para ele mesmo. E fraude, por quê? Né? Da onde que veio esse dinheiro? Porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que ele, junto com outros 3 desse cenário político da direita, que é Brian Kolfage, que é um ex-militar, enfim, é um sobrevivente de guerra, Andrew Badolato e Timothy Shea, os 4 teriam embolsado parte do dinheiro que foi doado por centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, muita gente, para aquela campanha virtual, que não sei se vocês vão lembrar, do Nós Construímos o Muro, que buscava arrecadar fundos para erguer o muro entre Estados Unidos e México, que era uma antiga promessa de campanha de Trump, e que foi colocada em prática, assim, em partes, né? Então, essa campanha teria arrecadado mais de 25 milhões de dólares, o que, sinceramente, dá mais de 140 milhões de reais, para erguer esse muro anti-imigração, né, que era uma das pautas de Trump. Então, Bannon foi preso lá em Connecticut, num iate que não é dele, mais de 35 milhões de dólares, que tem a propriedade do empresário chinês Guo Wengui. Não sei falar chinês, espero que tenha falado certo o nome dele. Mas é uma pessoa também ligada à extrema-direita mundial, que é procurada pela justiça lá do seu país, né, na China, e que vem financiando essas atividades políticas de extrema-direita já há algum tempo, principalmente as ideias de Bannon. E mais tarde naquele dia, ou se não me engano, no dia seguinte da prisão, Steve Bannon, que estava com 66 anos, né, está com 66 anos, logicamente declarou-se inocente, procurou advogados e foi solto sob a fiança de 5 milhões de dólares, ou seja, 5 vezes mais do que ele teria desviado para si. Além de ser proibido, logicamente, de viajar para fora do país, porque ele está sofrendo um processo. Mas ele vai responder, logicamente, o processo iniciado pela Procuradoria lá de Nova York, né? O inspetor da Procuradoria, né, ele disse, o Philip Bartlett, ele disse o seguinte: esse caso deveria servir de aviso para os outros, né, fundadores, né, que ninguém está acima da lei, nem mesmo um estrategista político milionário como Bannon. Então, assim, iniciada lá no fim de 2018 a campanha de Trump, ela prometia essa campanha pós-campanha de Trump, né, que era uma campanha de promessa de campanha, dizia que esse dinheiro todo seria usado para ajudar na construção do muro da fronteira, sem que nenhum dos organizadores da campanha tivessem nenhum lucro. Então, essa ação pretendia construir partes do muro em que fossem áreas privadas perto da fronteira do Texas e do Novo México. Lógico que eles não podiam fazer uma campanha privada para construir em área pública. Então, aquelas pessoas que tinham propriedades privadas na fronteira, ou perto da fronteira, permitiriam que os organizadores da campanha erguessem muros por ali. Isso porque a fronteira dos Estados Unidos com o México, só para fazer um parênteses, tem acho que 3.145 quilômetros. Lógico, bem extensa. Mais ou menos 1.000 quilômetros já tinham cerca ou algum tipo de impedimento físico. Além do Rio Grande, né, que já faz uma espécie de fronteira natural, inclusive foi a inspiração da criação da fronteira entre os dois países, né? Então, assim, na verdade, o que diz o Departamento de Fronteiras dos Estados Unidos,
diz que são, na verdade, 442 quilômetros de bloqueio construído pelo homem, né, e não natural, sendo que apenas 48 quilômetros são novos, são do governo Trump, né, foram criados, enfim, através dessa promessa. E o que a Procuradoria tem dito, né? Eles têm dito que esses réus, os 4 que eu mencionei, se engajaram nessas fraudes porque desrespeitaram o uso dos fundos doados, porque era para uma coisa e acabou sendo para outra. Então, seria uma fraude nossa aqui, seria um estelionato nosso aqui no Brasil. Então, eles mentiram aos doadores e, ao mesmo tempo, elaboraram esquemas para esconder a apropriação desses fundos e criando faturas e contas falsas para lavar as doações e encobrir os crimes. Então, até, além disso, não tenho profundo conhecimento do direito penal americano, mas para nós aqui teria um outro crime também, que seria lavagem de dinheiro. E, enfim, essas foram as explicações do Departamento de Justiça. Sobre a prisão, Trump logo em seguida foi procurado por vários jornalistas, lógico, disse que se sentia muito mal com o que estava acontecendo, mas que não sabe nada sobre essa campanha, que está sendo alvo de investigação, que não tem contato com Bannon há muitos anos, mas a gente pensa que essa acusação seguida de processo e prisão de um dos seus maiores mentores políticos da campanha política, né, da campanha presidencial, depois estrategista de governo, é sem dúvidas negativa para a visão do que Trump tem hoje, né? E talvez para as próximas eleições nas quais Trump pleiteia, né, a reeleição, então, voltar a emendar o seu segundo mandato. E esse, inclusive, é um movimento hoje, né, de crescimento da preferência pela chapa contrária, que é a chapa dos democratas, penso eu, né? Terminaram recentemente a semana de fixação dos membros da chapa, né, de celebração dessa escolha, no que eles chamam da convenção semanal do partido, né? E o Joe Biden, que vai concorrer à presidência, como esperado, e a Kamala Harris, que é a primeira mulher negra e asiático-americana que será vice. Então, isso foi bastante celebrado, enfim, chegou no mundo todo. E dezenas de políticos estadunidenses compõem esse que a gente tem chamado de coalizão por valores democráticos, valores pró-imigração, valores pró-meio ambiente, integridade, enfim, valores que não têm sido, enfim, pauta das chapas republicanas. Né? E no dia 24 de agosto, segunda-feira, ontem, né, começou a semana da convenção do Partido Republicano, na qual Trump já confirmou que vai ser candidato à reeleição, né, para presidente. É bom, por um lado, essa ascensão de uma coalizão preocupada com os cidadãos, com os direitos, com a democracia, né, dos lados dos democratas e de pessoas de outros espectros políticos, mas que estão junto com os democratas nessa coalizão mesmo, contra Trump, bem declaradamente. Então, a gente tem essa visão de uma possível futura mais justa liderança, mais democrática perante os demais países, inclusive, preocupada com pautas ambientalistas, direitos fundamentais, justiça social. É um tema bem recorrente nos Estados Unidos, né? E essa investigação e esse processo contra Bannon e os demais idealizadores da campanha para a construção do muro Estados Unidos-México, que era uma promessa de campanha de Trump, demonstra essa falta de seriedade, penso eu, né? E esperançosamente o início da derrocada de valores de extrema-direita nos Estados Unidos e quiçá no mundo, né? Mas será que a queda, né, de um dos apoiadores de Trump, de uns apoiadores de Bolsonaro, da campanha, ao menos, né, e de outros representantes da extrema-direita mundial, será que essa queda, né, vai convencer aqueles que já são fanáticos por essas ideologias a mudarem de ideia? Será que isso é o suficiente para mudar os resultados das últimas eleições para as próximas? Isso não sabemos, não teria resposta para os senhores. Vamos ter que, com a esperança de que aconteça, esperar para ver. Portanto, eu agradeço mais uma vez vocês por terem assistido aqui ao canal Sem Gravata. Eu estou disponível para dúvidas quando quiserem, quando precisarem. E muito obrigada por me ouvir mais esse assunto. Muito obrigada.